Baki-Hanma, segunda temporada, episódio 1. Essa história se passa depois do protagonista Baki enfrentar Biscuit Oliva. Somos levados até os Estados Unidos da América nos dias atuais, em algum lugar remoto do Colorado. Um quadrante inteiro foi isolado e declarado em quarentena. A 701 metros abaixo da terra havia uma camada de pedra salina que se estende por quase 1 quilômetro. Uma parede sólida de sal que se formou por volta de 9 milhões de anos atrás. Escavadores e exploradores estavam surpresos com o que estava na frente de seus próprios olhos. A descoberta que iria mudar para sempre os livros de ciência das escolas. Um homem das cavernas que lutava contra um Tiranossauro Rex, ambos petrificados dentro da pedra salina. A última carga de dinamite que explodiu expôs aquela coisa, mesmo estando dentro de uma pedra salina por milhares de anos. Eles ficaram preservados em perfeitas condições. Os escavadores também estavam surpresos com aquele ser humano pré-histórico. Isso era inacreditável. Como esse homem poderia sobreviver, como a humanidade sobreviveria nessa época difícil, e se esse for o primeiro humano da Terra. Esse primeiro homem deve ter sido um grande caçador, mas o que faremos com essa grande descoberta? Um dos homens diz que eles devem contatar o escritório principal por enquanto, e depois disso, o homem pré-histórico é retirado da pedra salina e posto em uma mesa de cirurgia. Vários cientistas observavam o corpo daquele homem gigantesco. O Dr. Albert Payne agradecia a todos por terem feito uma descoberta tão fantástica. Os homens ainda não tinham ideia de como lidar com isso, e Albert entende o que eles querem dizer. É de conhecimento que a humanidade tem cerca de 7 milhões de anos, mas quem poderia imaginar que até no período Jurássico, 200 milhões de anos atrás, lá estaríamos. Albert queria tornar isso público gradualmente, enquanto suas pesquisas se desenvolvem, e um dos cientistas queria reviver aquele homem. Será que isso seria possível? No Novo México, no ano 2000, o Dr. Russell Breland achou uma pedra com 250 milhões de anos, e dentro dela tinham gotículas microscópicas de água, que foram extraídas, e o estudo mostrou que na realidade era água do mar de milhões de anos atrás. E a conservação das bactérias ali dentro também estavam em perfeitas condições. Eles foram adicionados a um habitat ideal controlado, dando estímulos e simulando as condições de seu tempo, até que em 120 dias depois, o Dr. Russell conseguiu reanimar todos os micro-organismos. Um dos homens pergunta como isso seria possível se eles estavam mortos, e Albert diz que talvez não estivessem, e apenas ficaram esperando pelo momento certo durante 250 milhões de anos para acordar. Isso aconteceu por causa do sal, que protegeu os micróbios dos efeitos do tempo. O Dr. Allen diz que se eles usarem os mesmos métodos, talvez pode ser possível trazer o Pickles humano de volta à vida. Porém, Albert não concorda. É trabalho de Deus ressuscitar um ser humano. Não devemos brincar com as leis da natureza. Allen falava que a diferença entre uma ameba e um corpo humano é a mesma de uma bicicleta e um avião, e a diferença dos humanos está na mente e no coração. Pickles então é colocado em uma espécie de cama de recuperação com vários fios para monitorar seus batimentos ou qualquer reação que o seu corpo venha a ter aos estímulos. Porém, o tempo acaba passando e mesmo depois de 91 dias naquele estado, nada havia mudado. O projeto de reviver Pickle não teve nenhum avanço. Por ele ter vivido no período Jurássico, eles adaptaram o quarto para a temperatura daquele tempo e recriaram vários efeitos no corpo de Pickle, que estava deitado em um líquido similar ao seu próprio fluido corporal, simulando os movimentos de uma maré e até mesmo os batimentos cardíacos do útero materno. Mas nada disso conseguiu acordar Pickle. O projeto foi uma falha total. Dr. Allen voltava para seu escritório e ele começa então a comer um chocolate e ler uma revista. Ele imaginava se Pickle gostava de churrasco de dinossauro e então tem uma ideia. Ele vai até o local onde o corpo do Tiranossauro Rex estava congelado e resolve tirar um bife de sua carne. Allen quer ser o primeiro humano dessa era que fez isso. Enquanto isso, Dr. Albert estava pesquisando e descobre que a composição molecular do dinossauro é idêntica à de Pickle. Ele seria um homem dinossauro e Pickle comia dinossauros. Ele estava caçando aquele T-Rex quando foi petrificado. Enquanto isso, Allen cozinhava um bife de 200 gramas de dinossauro flambado no vinho. Aquele cheiro de comida começa a tomar conta do local e entra nos dutos de ar, indo então até a sala de Pickle.
O aroma entra no nariz do homem pré-histórico e então Pickle finalmente abre seus olhos. Allen em sua sala degustava aquele bife, que apesar de ser um pouco duro, tinha um ótimo sabor, e Pickle se levanta, após acordar de seu sono de 200 milhões de anos. Ele não conseguia se mover muito bem, porém ele estava deslumbrado com aquele lugar, cheio de linhas retas e uma brilhante parede branca, um estranho círculo e algo duro como pedra, porém transparente como água. Pickle percebeu que tudo que estava diante de seus olhos era totalmente diferente do ambiente que ele estava acostumado a viver. Ele nunca tinha tocado em algo feito de plástico. O solo também era diferente. O chão era macio. Nada naquela sala existia na era de Pickle. Ele se perguntava o que aconteceu e onde estava. Ali não tinha predadores próximos para atacar, porém ele não deve relaxar, já que nunca passou por isso antes. Não tinha nada que poderia confiar. Nesse momento, ele sente o cheiro novamente, perdido em um mundo estranho, mas uma coisa ele conhecia de seu mundo: esse cheiro era de comida. Pickle segue o aroma e chega até a sala de Allen. O médico comia e bebia tranquilo, quando de repente escuta alguém se aproximar e se vira, e então ele vê Pickle em pé atrás dele. E milhões de pensamentos passam em sua cabeça. O que o Pickle faz aqui? Eu preciso chamar alguém. Nada deveria tê-lo acordado. Será que ele percebeu que eu estou comendo a sua comida? Ele vai me atacar? O cientista pega um estilete, porém nada pode causar dano ao Pickle. Allen se lembra da arma que guarda em sua mesa. Será que conseguiria detê-lo com uma arma? Porém, seus pensamentos param ao ver Pickle comendo o restante do bife, exatamente 150 gramas, com apenas uma mordida, e ele engole sem mastigar. Porém, de repente, ele arregala seus olhos. O cientista fica com medo. O homem das cavernas se aproxima, farejando. Allen se perguntava se iria ser devorado, nem ao menos era tratado como um inimigo. Porém, Pickle apenas se vira e vai embora. Allen aproveita essa chance para pegar a sua arma. Ele engatilha. Seu desejo é ter o controle da situação. Percebendo que Pickle estava andando para lá e para cá sem direção, porém de repente se virava e mostra suas presas, começando a rosnar como um leão. Pickle estava bravo. Allen fica com medo e dizia: espere um pouco, me diga o que você quer, eu sou amigo, não vou te machucar. E após falar isso, o homem repentinamente aponta sua arma e grita: parado aí, Pickle, estou te avisando, isso é uma pistola. O homem das cavernas se aproximava lentamente e em desespero Allen dispara. Porém, Pickle não estava mais à sua frente, ele era veloz e já estava atrás do cientista. Allen ainda consegue se virar rapidamente e efetuar outro disparo a queima-roupa contra o homem pré-histórico. Pickle fica surpreso, seu peito foi ferido. Essa era a bênção das civilizações avançadas, era uma arma. Pickle foi baleado 3 vezes, porém para ele foi como uma mordidinha de um dinossauro voador. Ele vê em sua mão cheia de sangue as 3 balas de 9 milímetros. Elas não conseguiram nem sequer perfurar o seu corpo. Essa foi uma noite chocante para o Allen, mas o momento mais chocante foi quando Pickle utiliza sua força para arremessar de volta aquelas 3 balas na direção do cientista. Uma atinge a parede, a outra passa de raspão na cabeça de Allen, mas a terceira acerta em cheio seu ombro. O cientista mija nas calças de medo perante ao estrondoso rugido de Pickle. Allen sai correndo, dizendo que não tem sorte. Ele acredita que Pickle está correndo atrás dele para tentar comê-lo, e então se vira e dispara mais uma vez. A bala bate no ombro de Pickle, mas não consegue perfurá-lo. O homem pré-histórico segura o cientista, que pensa: a minha vida agora acabou. Porém, nesse momento, Pickle começa a sacudi-lo no ar diversas e diversas vezes, e depois disso, coloca o homem no chão todo amarrotado. Allen não conseguia entender, e Pickle rugia na sua frente, tentando se comunicar. Ele abria a boca e arregalava os olhos. Nesse momento, o cientista percebe que não seria devorado. Pickle apenas queria dizer algo para ele. Talvez agora poderiam resolver as coisas sem violência. Pickle batia as mãos no chão e de repente dá um tapão em Allen, que é arremessado para trás, girando várias e várias vezes no ar antes de bater na parede. O cientista se levanta novamente, todo torto e zonzo. Ele havia se descuidado. Pickle é selvagem como uma fera. Mesmo que esteja brincando, poderia matá-lo sem querer. De qualquer forma, vamos tentar ir para lá. Allen segue pelo corredor se segurando na parede. Ele chega até a câmara fria para se esconder, e após abrir o lugar, ele vê atrás dele a sombra de Pickle. O homem das cavernas encara o cientista, que acredita ser o seu fim agora.
porém Pickle sente o ar frio que vinha da câmara e vai em sua direção. Ele entra e seus olhos brilham. Com um rugido estrondoso, à frente de Pickle estava o corpo do T-Rex. Allen aproveita a chance para trancar o homem pré-histórico lá dentro e sente que cumpriu a sua missão de salvar a todos fazendo isso. Depois disso, várias viaturas chegam ao local. Dr. Albert estava surpreso. Pickle acordou e agora estava trancado. Allen diz que é tudo verdade. Pickle acordou e ficou selvagem. Tivemos uma briga e com muita sorte eu o tranquei. E então avisou todo mundo. Albert completa: você é burro, agora isso vai sair em todos os jornais, o que planeja fazer agora? Allen fala que chamou ele sim, ele não iria morrer para manter isso em segredo. Você entenderá a situação quando ver a fera. Eu sei mais do Pickle do que você. Balas não fazem o menor efeito no corpo dele. E ele atirou as balas de volta e atingiu o meu ombro. Eu nem sei se 5 carros de polícia seriam o suficiente. Albert não acredita. Humanos não conseguem fazer isso. Você deve estar alucinando. De repente, um homem de terno preto e óculos chega ao local. Ele dizia: com licença, checamos a planta do prédio e a localização da câmara fria. Vamos entrar nas instalações agora. Mas só um aviso, se o sujeito for violento, podemos não pegar ele vivo. Nesse momento, Albert fala que eles não podem fazer isso. O homem de terno pergunta quem seria ele, e o cientista se apresenta como Albert E. Payne. Nesse momento, o homem dizia que era uma honra conhecer o ganhador do prêmio Nobel. Porém, Albert apenas fala para ele guardar suas palavras para depois, mas isso não era uma piada. Você deve chamar o exército, ou então os fuzileiros navais para ajudar. Finalmente, Albert começa a acreditar em Allen, porém o homem de terno fala que só ouviu falar que tem um cara no prédio, com poder e a natureza de uma fera selvagem. Essas são as informações. Albert estava pensando em uma forma de descrever Pickle com precisão. King Kong seria a analogia perfeita. E naquele momento uma explosão acontece na parede do prédio que é destruída. Em meio àquela fumaça, vemos uma sombra aparecer aos poucos. Esse é Pickle, que estava furioso. E as ordens dos policiais eram: precisamos de mais 20 homens, ou talvez 30 para enfrentá-lo. Pickle surge como uma fera pré-histórica e então parte para o ataque. Não percam o próximo episódio de Baki Hanma, segunda temporada, aqui no canal Mangás Online. Eu sou o Ez e galera, se vocês querem ver mais a história da continuação de Baki aqui no canal, compartilhem esse vídeo, comentem bastante e deixem o like. Só depende de vocês para eu continuar contando essa história por aqui. No mais galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.